Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mais uma vez, vamos ler juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Irmãos, nesta série do Sermão da Montanha, nós já tivemos aí 3 mensagens introdutórias explicando o panorama geral do livro de Mateus. O tema central do livro de Mateus é o reino dos céus e Jesus Cristo como o rei deste reino. Um reino que não é geográfico, um reino que não está consumado, não foi todo ele manifesto, mas já foi inaugurado. O reino de Cristo já está avançando pela história e vai chegar lá no final, ele será consumado com o retorno triunfal de Cristo e a igreja vai reinar com ele. Você vai reinar com ele, amém? Amém. Falamos sobre o tema central e fomos afunilando até chegar ao Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, versículo 1. E ali, as multidões no Monte da Galileia, norte de Israel, estão acompanhando o ministério de Jesus, que já é um ministério famoso, que já está em franco crescimento e popularidade, com franca popularidade. E aí você tem o Senhor subindo ao monte, os discípulos e as multidões. E Jesus está ali para convocar novos discípulos. Ele já tinha discípulos e agora ele vai falar o seguinte: olha, eu vou pregar aqui e vou apresentar a vocês a minha mensagem, o meu ensino, que é um pouquinho diferente do ensino dos fariseus. E eu vou abrir a lei de Moisés com vocês. Isso ele não explicou, né? Eu estou conjecturando, estou, de certa maneira, ilustrando. Porque foi o que ele fez. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, ele está olhando toda essa prática religiosa em Israel e está falando assim: não é por aí, é de uma outra maneira. Terminou o sermão, começou no capítulo 5, versículo 3, terminou lá no capítulo 7, versículo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, para não falar errado, terminou no versículo 27. Aí no versículo 28, diz a palavra: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então havia uma autoridade, havia um conhecimento profundo, havia um ensino muito consistente. A verdade foi apresentada com muita clareza no Sermão do Monte, capítulos 5 a 7 de Mateus. E aí Jesus começa a ensinar, começa a pregar, e ele começa com as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas destacam o caráter do cidadão do reino dos céus. Lembra que eu falei aqui numa das mensagens que o cidadão do reino é também embaixador do reino? Quem lembra disso? Então nós somos, como cristãos, cidadãos do reino dos céus e embaixadores. Como cidadãos temos direitos e deveres. Como embaixadores temos uma grande responsabilidade de representar o reino. Onde você está, você representa Cristo. Amém? E você também tem em Cristo direitos. Você é salvo, você é perdoado, você é nova criatura, você pode crescer na santidade, você pode crescer nas boas obras, você tem direitos, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem a igreja, o povo, você tem a liderança bíblica, você tem uma série de direitos de viver a vida cristã com plenitude, mas você também tem deveres, responsabilidades. Você precisa seguir a Cristo, você precisa ser um novo convertido, ou melhor, uma pessoa convertida. Você tem que crescer em santidade, você tem que amadurecer espiritualmente, você tem que servir, você tem que se engajar, você tem que crer no Evangelho, mas também viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Você tem que ser uma pessoa que de fato representa o Senhor de diversas formas. E você é embaixador, você faz isso já na vida cristã e no mundo. As pessoas estão vendo a gente, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você. A gente não tem como fugir disso, não. Se você é um crente maduro, piedoso, cheio do Espírito Santo, está todo mundo vendo isso aí. Mas se você também não é, se você é carnal, se você é fraco, se você é esperto, se você é imaturo, se você é relaxado com as coisas de Deus, as pessoas estão vendo. As pessoas percebem.
porque da nossa boca sai o que está no nosso coração, amém ou não? Então o nosso coração está falando pela nossa boca. A nossa vida fala, nós somos cartas vivas, não é isso que Paulo vai dizer aos Coríntios? Nós somos lidos pelo mundo. E o cristão é a Bíblia que o mundo lê. Quando o mundo vê a nossa vida, está lendo o que sobre Deus? Irmãos, mais importante do que o que as pessoas pensam sobre você, vai uma frase aí para status do WhatsApp, frase para botar nos stories do Instagram, frase para você botar no grupo, botar em qualquer lugar. Mais importante do que o que as pessoas pensam sobre você, é o que as pessoas pensam sobre Jesus por causa de você. Vou repetir. Mais importante do que aquilo que pensam sobre você, é aquilo que pensam sobre Jesus por causa de você. Amém? Porque nós estamos em Cristo. A reputação nossa agora é a reputação de Cristo. Se a gente faz aquilo que condiz com Cristo, então estamos cumprindo nosso papel. As pessoas olham e falam, ali vai uma pessoa que segue Jesus. Mas se a gente faz diferente também, e as pessoas estão pensando em Jesus a partir da gente, ou por causa da gente, estão pensando o quê? Que Jesus é uma pessoa legal, ele é bom de conhecer, é bom de caminhar, de querer cada vez mais servi-lo, ou não, para ser um seguidor de Jesus como aquele fulano ali, como aquela irmã ali, é melhor ficar aqui no meu barzinho, ficar aqui na minha cervejinha, ficar aqui na minha vidinha, no meu pagode, no meu funk, porque eu não vejo muita diferença. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Quando Jesus convida as pessoas para o discipulado, ele está falando assim, olha, eu tenho um ensino, eu tenho um povo, e o meu povo tem uma maneira de viver, e o meu povo é abençoado. Explicamos aqui que bem-aventurança não é apenas felicidade. A tradução grega é pequena no sentido de explicar isso, né? É mais, esse Macários é muito mais do que você ser feliz, próspero. É também isso, mas é o que? Ser abençoado, no sentido de ser aprovado. Então, aprovados por Deus. Você pode trocar o texto aí de bem-aventurados como uma coisa assim, felizes, troca por aprovados por Deus. Então, quem são os cristãos? Quem são os discípulos? São aqueles que estão buscando a aprovação de Deus. Quem são os aprovados por Deus? Os humildes em espírito, os pobres em espírito, ou seja, aqueles que reconhecem sua falência espiritual, aqueles que sabem que sem Deus não são nada, deles é o reino dos céus. Amém? Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 4. Aprovados por Deus são os que choram. Por quê? Porque o jogo do Flamengo perdeu, o jogo do Botafogo, do Fluminense, do Vasco. O Vasco perde muito, né? Não, perde. Tá melhorando. É porque perdeu o ente querido? É porque perdeu o emprego? É porque perdeu um relacionamento? Não, chora por quê? Chora pelos seus pecados. Ou seja, bem-aventurados, aprovados por Deus, são os que têm quebrantamento de coração, os que têm coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita esse povo. Essas pessoas que sabem da sua miséria e sabem que os seus pecados estão fazendo uma separação com Deus, e há arrependimento, há tristeza pelo pecado, mas não só o meu pecado, não só o pecado que eu pratico, mas o pecado da sociedade. Então eu choro os pecados do Rio de Janeiro, eu choro os pecados da Serrinha. Bem-aventurados quem chora o pecado do bairro. Bem-aventurado é aquele que não fica apenas olhando para as pessoas e dizendo ali, tá vendo ali aquele povo perdido? Aquele povo que vai tudo para o inferno? Não, essa pessoa que tem o coração contrito, ela está chorando quantas pessoas se perdendo. Amém, irmãos? Esse é aprovado por Deus, tem um coração quebrantado, chora pelos seus erros e quer mudar, e quer crescer em arrependimento, quer crescer em santidade. Esses são aprovados por Deus, esses são discípulos, esses nasceram de novo. Tudo aqui é espiritual, amém? Nenhuma bem-aventurança aqui é natural. Nenhuma bem-aventurança você conquista pela força do braço ou pela força de uma obediência religiosa a preceitos bíblicos. Não. Isso aqui é pelo Espírito. Isso aqui é uma coisa que você se alcança apenas pela graça de Deus. É o poder de Deus habitando em você. É você sendo nova criatura. É você sendo um ser novo em Cristo. Aí você vive, você cresce nisso. Bem-aventurados também, versículo 5. São os... Olha para a tua Bíblia e fala. Bem-aventurados os... Diga, mansos. Foram 2 mensagens semana passada para explicar mansidão aqui nesse contexto. Felizes, ou melhor, aprovados por Deus são os mansos. Ou seja, você também está ligado em relação a Deus, está olhando para Ele, dizendo, olha, eu sou uma pessoa que não sou nada sem Ele, eu tenho uma consciência de que tem uma falência espiritual, eu só sou rico espiritualmente quando Ele me alimenta e me enriquece espiritualmente, sem Ele então eu sou pobre de espírito. Esse que é uma pessoa consciente de que nada é sem Deus e que tem um coração quebrantado porque sabe que peca contra Deus e precisa cada vez mais enfrentar esses pecados.
Ele está olhando para Deus, mas agora o manso está olhando também para Deus e para os outros. Porque você só vai descobrir que você é manso quando alguém te provocar. E nós explicamos isso, né? Explicamos aqui, foram 2 mensagens. Gente, está tudo gravado, tá? As irmãs que estão chegando para a igreja aí, novos membros, isso tudo está no YouTube. Eu vou mandar para vocês. Tá? Tem uma série já de mensagens, o Sermão do Monte. Tem uma playlist com todas as mensagens. Eu vou enviar para cada uma aí no WhatsApp, tá bom? Porque vocês vão ouvindo aí tudo. Vocês vão pegando tudo. Quarta-feira que vem vocês já vão estar já no ritmo também. Tá? Eu estou recapitulando muito por conta de vocês, tá? Eu já estaria avançando, mas eu quero recapitular porque vai ser importante para vocês entenderem da onde nós começamos e para onde estamos indo. Bom, esse manso é aquele que é gentil, mas também tem autoridade, tem firmeza de caráter. Não é um fraco, não é um frouxo. É uma pessoa gentil, humilde, não pisa em ninguém. Pelo contrário, é uma pessoa que não cansa de fazer o bem até para aqueles que fazem mal a ela. Uma pessoa mansa sabe sofrer injustiça. Amém, irmãos? Falamos isso. Quando você sofre injustiça, calúnia, quando falam mal de você por trás, e tem que ser por trás mesmo, você não tem que saber não. Em algum momento tu descobre, e quando tu descobre, tu reage com mansidão, ou seja, tu não quer devolver, tu não quer procurar os seus direitos, tu não quer lá bater de frente, tu não quer lá fazer valer a tua razão ou a tua reputação. Você tem confiança que Deus é Deus para te julgar e para julgar a tua causa, então você deixa para Ele a vingança e você não se vinga, você é manso. Você tem domínio próprio. Expliquei para vocês aqui que fruto do Espírito não é uma coisa que você separa uma da outra, não. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade. Não, isso tudo é uma coisa só. Não tem como você ter mansidão e não ter domínio próprio. Não tem como você ser manso e não promover paz. Amém ou não, igreja? Então, quem promove paz é manso. Quem é manso está cheio da paz de Deus. Deu para entender? E quem promove paz é porque ama. E porque ama tem alegria, prazer de viver na presença de Deus. Tudo está ligado. E para ser manso tem que ter paciência, porque muitas vezes a injustiça vai continuar. Irmãos, estamos num mundo em que as pessoas elas vão se revelando com o tempo. E hoje em dia, o mundo é assim, você vale pelo que você tem. E muita gente trata a gente pela utilidade. Enquanto você tem utilidade, você importa. Quando você para de ter utilidade, você é descartado. O mundo é assim, a mentalidade mundana é assim, e nós somos alvos disso, até dentro da igreja. Porque dentro da igreja também nem todos têm a maturidade para poder amar profundamente uns aos outros. O manso sabe dessa realidade e tem, graças a Deus na sua vida, para enfrentar isso da maneira correta. Não buscando os seus direitos, não buscando vingança, não buscando se ofender ou devolver ofensa. Fechamos aqui? Tá bom, agora estamos aonde? No versículo 6, que está dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Irmãos, fome e sede são condições de extrema necessidade da humanidade. Ninguém vive sem pão. Pão aqui no sentido de comida. Alguém aqui está há 12 horas sem comer? Levanta a mão. Alguém está aqui há 8 horas sem comer? Alguém está há 6 horas sem comer? Alguém está há 4 horas sem comer? Alguém está... Gente, não comeram não hoje? Alguém está há 2 horas sem comer? Ó, levantaram mãos aqui. Eu não vou nem perguntar 24 horas. Eu não vou nem perguntar 48 horas, nem 72 horas. Comida é essencial, sim ou não? Você tomou café da manhã hoje? Você almoçou hoje? Amém ou não? Amém. Amém. Almoçar é importante ou não? O pessoal bebeu água hoje? Quem bebeu água hoje aí? Pouco mais bebeu, né? Pois é, tem que beber mais água, irmão. Eu também. Vai começar em mim. Vou até beber uma agora, só porque eu falei. Só porque eu falei, para praticar o que eu prego, né? Viver o que eu prego? Sim ou não? Então aqui, bem-aventurados que têm fome e sede. Bom, alimento, comida, bebida. Mas será que estamos falando de comida e bebida física aqui? Olha só. Fisicamente, nós só permanecemos vivos se nos alimentamos continuamente. Se você inventar de ficar horas e dias e meses sem comer, não vai nem durar meses, tá? Você vai morrer. Não comer, não se alimentar vai implicar em doença e depois morte. Fato.
Agora, irmãos, quando nós levamos para o nível espiritual, porque isso aqui é espiritual, obviamente, todas as bem-aventuranças são espirituais, aqui já tem um pouquinho de indicação do que significaria essa justiça, mas depois a gente vai explicar melhor. Então, assim, irmãos, fome e sede expressam o quê? Um desejo. Quando tu está com fome, tu sente uma vontade de quê? Fala para mim. Coisa básica, né? Então você tá em casa e está com fome. A chance de você ficar na esquina da rua, ou na entrada da casa, ou dentro do quarto fechado, sem acesso ao alimento. Não, a chance maior é você estar onde? Na cozinha, certo? Catando já alguma coisinha, né, irmã? Uma frutinha, uma comida. Ou seja, existe um desejo, você vai até o objeto do desejo. O mundo, agora ouve aqui que eu vou falar para você. O mundo tem desejos outros no sentido espiritual. O mundo está caído no pecado. Por exemplo, desejo profundo de quem está caído no pecado: dinheiro. Tem gente que fica horas sem comer para trabalhar um pouquinho mais e ganhar mais dinheiro. Conhece gente assim? Eu não vou nem almoçar, porque hoje eu tenho que fazer um extra aqui, eu tenho que pegar surgiu um cliente do nada aqui, eu vou encaixar esse cliente no almoço hoje. Porque precisa de dinheiro para poder cuidar da saúde. Aí porque não come, adoece. Aí o dinheiro que trabalhou usa para tratar a saúde, comprar remédio, fazer tratamento médico. Olha o ciclo vicioso aí. Tem gente que bebe pouca água, mas é sedento por governar cada vez mais pessoas. Tem gente que tá igual eu e Leila, quase não bebeu água, bebe pouca água, mas tem uma sede por poder. Sede, tem que estar na frente, tem que mandar, tem que falar por último, tem que dar a última palavra. Dentro do casamento, dentro de casa, na família, dentro do trabalho, dentro de qualquer outro ambiente. Na igreja. Tem gente que não liga tanto para a dieta, mas não passa um só dia sem saciar apetites sexuais. Está comendo fritura, está comendo gordura, não come quase fruta, não come quase verdura, não descansa bem, não se exercita, é sedentário, mas a sede por prazer sexual é alimentada todo momento. A mente é totalmente sexualizada. Mulher na rua passa, não é um ser humano, é um... Nem sei dizer o que é. É um, sei lá, um objeto, isso, um objeto de desejo, de prazer sexual. Jesus está dizendo aqui que os seus discípulos, aqueles que são espirituais, os que são de fato convertidos, os que são de fato nascidos de novo, os cristãos verdadeiros, os discípulos, possuem um profundo desejo por justiça. Precisamos então entender essa expressão e o que ela está dizendo aqui no contexto do Sermão do Monte. Vamos lá. O que não é justiça aqui? Aqui não estamos falando de uma busca frenética de todo ser humano pela satisfação própria e pela própria felicidade. Justiça aqui não está falando de uma felicidade no nível pessoal. Não, pastor, é justo que eu seja feliz. Deus me criou para ser feliz. Deus me criou para eu viajar. Deus me criou para eu ganhar dinheiro. Deus me criou para eu poder ter as coisas que eu quero. Deus me criou para me dar uma família abençoada e perfeita. Deus me criou para eu ter um casamento abençoado e perfeito. Não é sobre felicidade pessoal, porque no Evangelho, irmãos, a felicidade que nós procuramos e encontramos é o maior bem do Evangelho, que é Deus. Quando você encontra o próprio Deus, Deus é a razão da tua felicidade. Ele te dá o seu espírito, te dá uma nova natureza. Ou seja, Ele te faz beber do espírito. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 12, abre aí comigo. 1 Coríntios 12, versículo 13. O que a palavra vai dizer para nós? Primeira Coríntios 12, versículo 13. Vai dizer assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E agora vem o interessante: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós bebemos do Espírito.
O Espírito é a água da vida dentro de nós. E quem encontrou essa vida do Espírito, encontrou a felicidade verdadeira. Porque, irmãos, o dinheiro passa, o prazer sexual passa e o poder também passa. O mundo passa. Mas quem vive no Espírito e por Ele, quem cresce espiritualmente, quem cresce no conhecimento do Espírito, quem cresce na intimidade com o Espírito Santo, quem cresce no amor do Espírito, esse vive e permanece para sempre. J. Carson, voltamos a falar do J. Carson, ele vai dizer assim: muitos hoje em dia estão preparados para buscar outras coisas. Maturidade espiritual, felicidade verdadeira, o poder do Espírito, capacitação para testemunhar. Outros vão de pregador em pregador, de conferência em conferência, procurando alguma vaga bênção do alto. Eles têm fome de experiência espiritual, eles têm sede da percepção de Deus. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Não é fome e sede de experiências com Deus, porque as experiências passam. Eu tive experiências aí com alguns jovens na minha caminhada, liderei jovem por um bom tempo, e eu encontrei uma galera sedenta. Sabe por quê? Por experiências com Deus. Pastor, na época eu não era pastor, né? Então, ministro, a gente chamava de ministro. Vamos fazer uma vigília. Ministro, vamos fazer uma sala de oração para a gente poder orar e todo mundo cair chorando, babando, sentindo a presença, mais do fogo do Espírito. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais. E quando surgir uma conferência, ou então no YouTube, no Instagram, no TikTok, aí fica seguindo aqueles pregadores que você só imagina, você não conhece, ele não te conhece. Ele não sabe dos seus pecados, ele não sabe da sua fraqueza, ele não sabe da sua limitação, para muitas vezes ser crente numa igreja local. E aí essa galera, querendo as experiências, não crescia no Espírito. Sabe por quê, irmão? Porque ninguém vai crescer apenas comendo churrasco todos os dias. A vida cristã, ela é o feijão com arroz, todos os dias. Às vezes tem um churrasco, às vezes tem um... como é que é o nome? Que eu amo tanto, frutos do mar. Quer agradar o pastor, irmão? Me leva para os frutos do mar. Eu como todos eles, todos os frutos, até os que eu nunca comi. Lagosta, por exemplo, tenho certeza que eu vou gostar. Gosto de todos. Lula, como é que é o nome? Mexilhão, gosto de tudo daquilo ali. Mas não dá para você ficar todos os dias comendo camarão. Não dá, gostaria, irmão, mas não dá. Não dá. Agora arroz com feijão ali, ó, ferro, né? Fígado, coma mais fígado. Ó, o pastor agora vai virar nutricionista. Coma mais fígado, mais moela de frango, isso tem muito nutriente. Come, você que é idoso, come, sabe o que? Sardinha enlatada, que é cheia de ômega 3 para memória. Come, irmão. Come essas coisas que são baratas. Com 12 reais você come um monte de fígado, compra um monte de fígado. E tu tá indo atrás de alcatra, de um negócio cheio de gordura, que é 50 reais. 3 filetes. Não, vai pro fígado. Irmão, o alimento básico do dia a dia te dá saúde. Ninguém vai crescer espiritualmente apenas com as grandes experiências. Você precisa nutrir uma vida de experiências consistentes com Cristo, com o Espírito de Cristo, com a palavra de Cristo, com a igreja de Cristo. Irmão, o melhor para um jovem é crescer bem no discipulado, na vida de igreja local. É melhor ele estar debaixo de um bom pastoreio e viver numa comunidade saudável espiritualmente. É melhor para ele do que ele ficar pulando de conferência em conferência, buscando sensações que muitas vezes vão passar e não vão ajudá-lo no dia da angústia. Mas quando ele tiver pessoas ali no entorno dele, pessoas maduras, ele começar a aprender que esse jovem, olha, o maduro tem algo a me ensinar. Quando esse jovem quer viver comunhão com o idoso, com um homem mais velho, com a mulher mais velha, esse jovem, ele vai suportar as aflições da vida adulta, ele vai crescer. Amém, igreja? Amém. J. Carson está falando assim, olha, tem muita gente que é atrás de conferência, atrás de experiência, atrás de pregador, atrás de bênção do alto, mas quantos têm fome e sede de justiça? Não estou dizendo, voltando a citar Carson aqui, não estou dizendo com isso que essas outras coisas não sejam desejáveis. Claro que é bom.
Vá a uma conferência, não estou falando aqui, eu estou vendo a Lorena aqui que é jovem, minha líder. Vai, Lorena, se você puder ir para a Jesus Cop Conference, se você puder ir para outras conferências aí para a juventude cristã, vá! Se envolva com o ministério, se envolva com grandes ajuntamentos e eventos, busque mais o Senhor também nessas experiências, mas não limite a sua caminhada cristã a essas experiências, é isso que eu estou falando. Ele vai dizer, isso é desejável, mas o que eu estou querendo dizer é que elas não são tão fundamentais quanto a justiça. Eu ainda não expliquei a justiça, né? Parte 2, né, pelo visto. Vamos ter que ter parte 2. Não é sem razão, Castro continua dizendo, não é sem razão que essa é a quarta bem-aventurança. São 8, tá? A quarta bem-aventurança é ter fome e sede de justiça. Repete, a quarta bem-aventurança é ter fome e sede de justiça. Vou fazer uma coisa que o pastor Gabriel falou, não sei se o pastor faz aqui, eu não faço, não costumo fazer. Mas eu vou fazer o que ele falou, fez e eu vou fazer hoje. Vira para o seu irmão. Atente atrás de você. Fala para ele assim, irmão, precisamos de fome e sede de justiça. Você tem que falar isso para o seu irmão. Se você não falar, a bênção não vem. Estou brincando, irmão. Não tem nada disso não. Carson vai dizer, o indivíduo marcado pela pobreza em espírito, Mateus 5,3, que chora pelo pecado pessoal e social, Mateus 5,4, e se aproxima de Deus e de outros com mansidão, e dos outros com mansidão, capítulo 5, versículo 5, também deve ser caracterizado pela fome e sede de justiça, Mateus 5,6. Não que ele queira ser um pouquinho melhor, muito menos que considere a justiça um luxo opcional a ser acrescentado a outras graças, as suas outras graças. Ao contrário, ele tem fome e sede de justiça. Ele não pode sobreviver sem justiça. Então pensa aqui, ó, você, assim como não pode ficar sem pão, você não pode ficar sem essa justiça aqui. Ela é tão essencial para esse cristão quanto comer e beber. É o que Castro está dizendo. E ele vai citar no livro dele o Martin Lloyd Jones. Olha que coisa linda. Ele citou um dos livros que eu estou usando aqui como referência bibliográfica dessa série. E ele vai citar o Martin Lloyd Jones dizendo assim, o Martin vai falar, esse aqui é incrível, gente. Esse livro, Estudos do Sermão do Monte, tem mais de 1000 páginas. Ele explicando Mateus 5 até Mateus 7. É muita coisa, é muita coisa. Ele vai falar assim, ó, o Lloyd Jones. Quando se trata de profissão de fé cristã, não conheço teste melhor para uma pessoa aplicar a si mesma do que um versículo como esse. Se para você esse versículo é uma das declarações mais abençoadas de toda a Escritura, pode ter certeza que você é um cristão. Mas se não for, é melhor examinar mais uma vez os fundamentos. A questão que ele está querendo dizer é o seguinte, se você não entende isso aqui, e não valoriza isso aqui, se isso não faz parte de você, da sua vida, significa que você talvez não seja um cristão. Agora, o problema é que eu vou encerrar a palavra agora e eu não expliquei que justiça é essa. Será que há justiça brasileira? Ou americana? Será que há justiça social? Alimentar o faminto? Cuidar do pobre? Proteger a viúva e o órfão, acolher o estrangeiro, o imigrante? Será que essa justiça é o quê? O que pode ser essa justiça? Eu vou citar apenas uma definição. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma conclusão. Eu vou citar a primeira, da Bíblia de Genebra. Tive uma reunião com os meus aspirantes aí ao futuro Ministério Pastoral Plural da nossa igreja, que vai acontecer depois de um tempo, não é para ir imediatamente. E eles viram uma foto que eu postei no Instagram, estudando para essa mensagem aqui. Aí tinha um monte de Bíblia, de estudo, além dos livros. Aí eles falaram assim, não, só botou para poder falar aqui no Instagram que está estudando. Aí o Gerson ali, caluniador, falou, não, ele tem um aplicativo que ele está estudando pelo aplicativo, está tudo ali dele e nem sabe. Porque não tem essas Bíblias nesse aplicativo. Por isso que eu estou usando a Bíblia física. Eu tenho no aplicativo outras coisas que eu trouxe para cá, mas as Bíblias físicas estão ali. E aí, meus irmãos, para quebrar a cara deles, eu vou citar a primeira citação e vai ficar para a semana que vem as próximas. A Bíblia de Genebra, Gerson, que não tem aqui no meu Logos Pro, mas tem a física aqui no meu gabinete, vai definir Mateus 5,6 no seu comentário o seguinte... Mateus 5, versículo 6,
Os que têm fome e sede de justiça são os que buscam a justiça de Deus. Pega aí. Não vou falar pega a visão não, porque eu gostei, mas não vou usar essa pega a visão não. Isso é muito marçal para mim. Mas Deus abençoe, meu amigão. Virou amigão agora. Mas esse foi pega a visão. Pegou. O outro rapaz que estava aqui no dia do casal. Quem estava aqui dos casais aqui? Quem estava aqui no evento dos casais? Leila. Não, pegou o código. O código é marçal, irmão. Aí tu já saiu outra religião. Uma palavra abençoada, né? Palavra muito boa. Tô brincando aí do amigão lá também. Ficou um brother também. Olha aqui. Fome e sede de justiça. Genebra vai dizer que isso significa buscar a justiça de Deus. E aqui ele ainda coloca um acréscimo. E eu concordo, tá? Essa justiça significa integridade. Justiça espiritual. Então esses que têm fome e sede de justiça são os que buscam a justiça de Deus. Não aqueles que confiam em si mesmos, que recebem o que desejam. Então quem recebe o que deseja aqui nesse texto é quem busca a justiça de Deus e não que busca confiar em si mesmo. Deu para entender? Traduzindo isso para a vida cristã, é aquele que não se relaciona com Deus com base na própria capacidade de ser agradável a Ele, mas sim que se relaciona com Deus confiando na obra de Cristo e buscando pela fé em Cristo se tornar agradável a Ele. Esses têm fome e sede de justiça, esses são saciados por Deus. Porque estão encontrando como fonte de justiça, de integridade, de vida, de santidade, o próprio Deus, a graça de Deus. Esses são saciados. Quem deseja santidade, quem deseja ser íntegro, quem deseja mais da justiça de Deus, que é promovida, que é entregue pela obra de Cristo, quem deseja mais dele, tem mais dele. Deu para entender, irmão? Amém? Paramos por aqui. Semana que vem a gente continua com outras definições e conclui parte 2. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra essa noite? Quem quer ter fome e sede de justiça nessa noite? Isso é fundamental. Se você não desejar isso, se você não querer isso mais do que comida, você não é cristão, você precisa rever a sua fé. Que Deus nos abençoe. E se você recebe mesmo essa palavra, diga glória a Deus. Amém.